num dia de calor, difícil de sair do arzinho condicionado na casa. Mas agradeço a Deus por estarmos aqui, porque estamos aqui para cultuar o Deus do céu, o Deus maravilhoso, o Deus eterno. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e a nossa presença aqui, ó Deus, diante do Teu santo templo, é para exaltar o Teu nome, é para Te bendizer, para fazer o máximo para Ti e para Te pedir uma bênção muito especial, a bênção de que Tu estejas aceitando o culto que vamos Te oferecer. Aceita a cada um nesse momento de culto, e isso resultará em glória ao Teu santo e excelso e bendito nome, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu leio Números 13, Números 17, 3 e 4. Números 17, 3 e 4. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, que cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu os encontrarei. Eu quero usar essa expressão aí, onde eu vos encontrarei, lá na congregação. Essa vara de Arão, depois a gente sabe da história, ela floresceu por uma orientação divina, Deus abençoa, mas lá na congregação, Deus falou, põe lá na congregação, lá eu vou encontrar com vocês. É bom quando a gente está lá na congregação, não que Deus nos encontre apenas na congregação, mas Ele tem uma alegria, eu tenho certeza, de nos encontrar reunidos na congregação para exaltar o Teu santo nome. Hino 59, bondoso amigo. Hino 59, bondoso amigo. Vamos colocar em pé para o cabecinho.
que grandes coisas, ó Senhor, a todos nós legastes. Nós podemos especificar quem é que está cantando. Nós. Então, todos nós que estamos cantando, que estamos reunidos, que fomos um dia, pela amizade de Cristo, Ele chegou diante de nós, se aproximou de nós e nos deu uma nova vida. Então, com gratidão, nós podemos dizer que grandes coisas, ó Senhor, a todos nós legaste. São provas deste grande amor com que tu nos amaste. Que maravilha! Ser amado por Deus. Números 14, 19 a 23. Números 14, 19 a 23. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até agora, tornou-lhe, pois, o Senhor, segundo a tua palavra, que eu te perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum desses homens que, tendo visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram. Uma coisa é o perdão divino, outra coisa é a consequência do pecado. O pecado deixa marcas terríveis no coração, na mente, às vezes na família, às vezes lá no emprego, possivelmente em algum lugar o pecado vai manchando. E o perdão que Deus oferece é total. Isso é uma coisa. Agora, às vezes, a consequência do pecado é outra muito diferente. O indivíduo bebe, pega uma cirrose, não é crente, aceita Jesus como seu Salvador, ele arrepende do pecado, é salvo espiritualmente, mas a cirrose continua. Se ele não sará com um milagre a cirrose é consequência do pecado anterior. Deus cura a nossa alma. Que maravilha! Às vezes o pecado faz a pessoa sofrer consequências altas. É o que acontece aqui com esse povo. Deus está falando, fiz tanta coisa para esse povo ver, tantas maravilhas, e eles não me obedecem, pois vai morrer. Aqui a Bíblia está falando que eles vão perder a salvação. Não é isso. Vai morrer lá no deserto. Não falou em nenhum momento que eles perderam a salvação. Vai morrer no deserto. Mas os filhos, Ezequiel fala que os dentes que embotaram, os dentes dos pais, os homens chuparam uva verde e os dentes dos filhos se embotariam? Não. Quem chupa uva verde é o dente de quem chupa uva verde que se embota. Então o pecado do pai e o pecado do filho são diferentes. Mas às vezes, muitas vezes, o filho paga caro por causa do pecado do pai. Vamos orar, pedindo a Deus o perdão? Senhor, é certo que a gente erra, mas é certo também que a tua misericórdia, quando o nosso arrependimento bate, o choro do arrependimento bate, tu tens como misericórdia o perdoar o nosso pecado. E é isso que estamos fazendo aqui agora. O teu povo está clamando perdão. Retira todo tipo de sequelas do coração.
e abençoa a nova vida em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 4, de 8 a 11. Depois, hino 305. Apocalipse 4, de 8 a 11. Nós o cantaremos em pé após a leitura. Cantaremos o hino 305 após a leitura de Apocalipse 4, de 8 a 11. Vamos ler, ensinado de 8, 9, 10, 11. E os quatro tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso, aquele que era, e que há de vir. Grandes coisas feitas o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lemos Apocalipse, tu és digno de receber a honra, a glória, o poder. E nós, quando ouvimos a voz de Cristo, nós também somos compartilhantes dessa alegria. Em pé cantaremos o hino 305. Quem ouvir as novas deve proclamar. Quando a gente vai na feira evangelizar, a gente ouviu as novas e a gente vai proclamar. Vamos cantar? Do you feel as
4, 7 a 9. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que odeiam meus livros. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se regozija. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Esse é o momento de a gente considerar esse texto, olhar que o salmista está dizendo que quem está com Deus não falta nada, quem está com Deus tem a companhia angélica. Então, nós vamos orar pela sua necessidade. Eu não conheço, mas tem a questão da saúde, a questão, às vezes, jurídica, o emprego. Vamos lá. Quero convidar o irmão Eliseu porque é que eu vou fazer essa oração de intercessão. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque estamos aqui nessa noite por esta oportunidade em que livremente podemos te prestar o culto e ação de graças. Senhor, nós queremos nesse momento suplicar ao Pai por cada lar aqui presente, cada família. Primeiro queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque não temos tido falta de nada, Senhor. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, com sobras, bem verdade, Senhor. Suplicamos então, no entanto, que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando trabalhar, que o Senhor possa abrir a porta, Senhor, abrir as portas de emprego, Senhor, para uma colocação no mercado de trabalho. Senhor, os teus servos precisam, Senhor, para trazer o sustento, que eles possam, Deus, trabalhar no emprego, Deus, exercer a sua profissão, Senhor, naquilo que eles estão estudando. Abençoa, Senhor, cobre de bênçãos, Senhor, os lares aqui representados, especialmente os jovens, Senhor, que ainda não decidiram exatamente o que vão fazer, mas que o Senhor possa colocar no coração, abrindo porta, abrindo, Deus, as mentes, designando, Senhor, no seu coração aquilo que o Senhor quer, Deus. Abençoa a igreja de Nova Lima, abençoa, Deus, as nossas finanças, ajuda-nos a administrar bem, porque nós não sabemos, e abre o coração daqueles que estão podendo contribuir para ofertar e dizimar com liberalidade, Senhor, sabendo que o Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Nós te louvamos, te agradecemos, te suplicamos também pelos enfermos, Senhor. Foi citado alguns lá no culto da nossa irmã Jandira, não lembramos os nomes, mas que o Senhor possa trazer cura, Senhor, libertação, restauração, em nome de Jesus. Amém. Teremos aqui agora o momento de entrega de dízimos e ofertas. Após a entrega dos dízimos e ofertas, eu convido o Ministério do Louvor a tomar os seus lugares para ministrar os cânticos que já prepararam para esse momento e lerão o Salmo 34, 1 e 2 e nos ministrarão os cânticos que já prepararam a o louvor.
Salmos 34, 1 e 2. Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Vamos nos colocar em pé para estar louvando o nome do nosso Deus. Nesse momento nós vamos louvar
que olhando para a cruz a gente lembra do sofrimento de Jesus. E é por ela que Ele nos chamou, nos atraiu, e sem palavras a gente se aproxima desse amor. Que essa música seja uma verdade na nossa vida, que cada dia que a gente possa se lembrar do sacrifício de Jesus.
Ele era o Filho do Deus vivo. Nenhum outro podia ter se entregado por nós. Somente Ele, como Deus, se fez homem para morrer por nós. Oh
a Igreja Presbiteriana do Havaí está promovendo um congresso APECOM. A APECOM é a Agência Presbiteriana de Comunicações e Evangelização. E tem aqui os preletores, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Rodrigo Leitão, Paulo de Tárcio e André Monteiro. Eu creio que todos conhecem o Reverendo Hernandes, né? Ele estará pregando numa tarde e numa manhã. Eu não tenho ainda as informações completas, mas será dia 20, 21 e 22 de outubro. Quem quiser participar os 3 dias, pode fazer a inscrição no site, R$50 apenas. Eu, como as minhas agendas estavam todas organizadas já, eu tive que fazer um esforço aí, um espremido, para ir um dia de tarde e um dia pela manhã. Não sei se tem mais algum aviso por parte da congregação, das sociedades. Hoje cedo, a gente quer agradecer os irmãos que, com a sua disposição de evangelização, foram ali à feira, e eu estava acompanhando das mídias, né? Muito bonito. Então, bendito seja Deus, nós que a gente pode fazer aqui dentro e fora. As crianças, eu quero convidar as crianças aqui para a gente orar e elas se encaminharem para o culto infantil. Deus, Senhor e Pai, Tu és o dono dessas crianças. A gente sabe que essas crianças têm pai, mãe, e cuidam delas para o seu crescimento. Mas o teu cuidado é o principal na vida dos pais e na vida dessas crianças para crescer preparadas para exaltar o teu nome. Abençoa em nome de Jesus, prepara a sua professora, para aquela mensagem agradável ao coração da criança. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe. Pastor, ensaio do coral depois do culto, tá? Ensaio do coral após o culto. Como a gente não pode ter ensaio de cedo, ensaio coral após o culto. Muito bem. Meus amados irmãos, hoje a gente está lendo Números, capítulo 14, de 13 a 38. E eu quero convidar a igreja para lermos responsivamente esse texto. Eu lerei o versículo 14, os irmãos lerei o versículo 13, os irmãos 14, e assim até o final. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo no meio deles, mas também disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, de face a face, ó Senhor, desapareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podemos, Senhor, fazer entrar este povo na terra que nos prometeu com juramento. Os matou no deserto. agora, pois, rogo-te
que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: Ó Senhor, é grande e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Porém, tão certo como eu vir, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, Os homens que temem e a tua glória, e os juízes que fingiram no inferno, todavia fizeram a prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verdade. Porém, o meu servo Galaé, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei lá a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dizes, por minha vida, diz o Senhor, e como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quando a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O texto que a gente leu mostrou algumas atitudes do povo que realçou os comportamentos distintos dos desobedientes, murmuradores, pessoas
covardes, incrédulos, não tiveram coragem de avançar por causa de algumas dificuldades que viram. Muitas vezes a gente tem foco na dificuldade e não na grandeza de Deus. Quando a gente coloca o nosso foco na dificuldade, a gente se enfraquece. Quando coloca o foco na grandeza de Deus, Deus nos fortalece. Uma coisa, eu ter medo, eu me enfraquecer, me acovardar. Outra coisa, eu falar, eu estou na companhia de Deus, eu sei que Ele me vai ajudar. Realçou o comportamento distinto, os desobedientes, murmuradores, covardes, incrédulos nos propósitos de Deus. Ele realçou também os obedientes, pacificadores, corajosos e confiantes nas promessas divinas. No versículo 13, nós encontramos aí: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo no meio deles. O que eu vejo aqui? Eu faço um destaque aqui, agora eu vou fazer o destaque dos versículos 13 a 16. O que eu vejo nesses versículos? Eu vejo Moisés o intercessor e não um vingador. Ele intercede, o povo está errado, o povo está desprezando Deus, e Deus está dizendo que me desprezaram, me enxotaram, pode dizer, mas Moisés está intercedendo por Deus. Uma coisa é você considerar a falta do indivíduo e falar assim, que vai. Outra coisa é falar, fulano, isso aí está errado, vamos resolver essa questão. Então Moisés é o intercessor diante daquilo que o povo estava errando. Moisés aponta para Deus o testemunho dos egípcios. Ele fala com Deus, olha, Deus, esse povo do Egito viu que o Senhor tirou eles de lá com mão poderosa, ouviu os milagres, viu as pragas, viu tudo, sabe que o Senhor é poderoso, e agora você vai matar essa nação todinha. O que esse povo vai dizer? Eu poderia dizer que Deus não tem memória curta, mas Moisés se expressa da forma humana diante de Deus. Por isso, ele faz esse apelo todinho a Deus. Mas também, versículo 14, mas também o disseram os moradores dessa terra, ouviram que o Senhor está no meio desse povo. É o testemunho que Moisés está dizendo aqui com Deus, uma conversa franca, uma fala franca com Deus. As pessoas ouviram do teu poder. As pessoas ouviram que tu estás no meio do povo. A tua nuvem está sobre eles e faz adiante deles uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de noite. Oh Deus, as pessoas sabem disso, que tu és o Deus que está com o teu povo aqui nesse deserto, guiando o dia com uma coluna de nuvem que dá sombra e melhora o frescor desse deserto. Tu és aquele Deus que está com uma coluna de fogo durante a noite e ilumina e dá aquecimento nesse deserto. Moisés detalha o testemunho dos egípcios. Os egípcios estão olhando para Israel e vendo a grandeza de Deus, favorecendo o seu povo. E o seu povo agora, na hora de tomar a bênção, na hora de passar para a terra prometida, se rebela contra Deus por causa de algumas dificuldades poucas. Os egípcios, os que não são chamados por Deus para o seu povo, estão vendo a grandeza de Deus. O seu povo que vê, que percebe, que é cuidado, que é honrado, que é direcionado, não percebe. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós não vemos as bênçãos que Deus nos concede, mas o povo por aí fora vê.
Muito embora embora o povo por aí fora às vezes nos criticam, criticam, mas mas eles eles olham para a olham nossa para a família, para cima, para e cima, aquela família, a família do fulano do tal, fulano tal. eu vejo essa Eu família vejo da essa igreja, família da igreja, caminhando para a igreja caminhando para a igreja todo todo dia, dia, e alguns e alguns lamentam lá, lamentam lá, e eu tenho que e eu ir tenho que ir no presídio no presídio visitar visitar amigo, amigo, parente, parente, filho, filho, tio, porque não porque se para a não igreja. para a igreja. Se trouxer para a igreja, a a possibilidade de nunca ter ido no presídio visitar um visitar filho um filho preso, preso, a possibilidade a é grande. possibilidade é grande. É lá fora. Lá fora, Quem não tem a não tem ocupação ocupação com com Deus está vulnerável e com com facilidade para facilidade os trabalhos do do maligno. do maligno. Eu quero pensar aqui a Essa aqui é a grande grande hipérbole de Moisés. Moisés. Moisés se coloca Moisés se diante coloca de diante de Deus Deus como como um conselheiro. Moisés zela pela soberania e pelo poder de Deus. Versículo 15 e 16. Olha, esse é um exagero de linguagem. Mas é o que o ser humano é capaz muitas vezes de se comunicar com Deus da maneira como Ele é. Veja versículo 15 e 16. Se matares esse povo como um só homem, agentes que antes ouviram a tua fama dirão: não podemos, Senhor, fazer para esse povo lá na terra. Prometeu juramento, os matou no deserto. Sabe de uma coisa? Moisés faz uma intercessão aqui com Deus, colocando o povo. Deus não faz isso, não mata. É a linguagem humana que Deus. Nossa linguagem de falar com Deus, muitas vezes é essa mesmo. E se fala assim, olha, se o Senhor não matar esse povo, o pessoal vai dizer que não tem poder. Foi a linguagem de Moisés nesse momento. Uma linguagem exagerada para dizer sobre o poder de Deus, sobre o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Versículo 17 e 18, destaco aí 5 pontos que marcam esses versículos. A súplica de Moisés, a adoração na mesma súplica, o castigo para o pecador, a busca do perdão e a observância da lei. Pode olhar comigo aí, versículo 17 e 18. Agora, pois, rogo-te, Moisés está falando com Deus. Vamos lembrar que esse povo é o povo que está passando pelo deserto, chegando na terra que Deus prometeu, mas se rebela contra Deus. Olha, o deserto é um lugar de passagem, mas muitos pela murmuração morrem nele. Nós estamos em um deserto desde o dia que nascemos até o dia que Deus nos chamar para a sua glória eterna. Uns serão os bem-vindos ao reino celestial e outros passaram pelo deserto, mas não fizeram o que é receber a glória celeste e morrem no mesmo deserto. A súplica de Moisés, a adoração na mesma súplica, quando ele fala assim, rogo-te que faça por força do Senhor, engrandeça como tens falado. O castigo para o pecador, a busca pelo perdão e a observância da lei. O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. Veja aí, o pecado tem consequências. Não inocente o culpado. Perdão é uma coisa e a consequência é outra. E visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. O que é que Moisés faz? Deus, lá antes, o Senhor não deu os mandamentos. O Senhor não falou que ia visitar a iniquidade dos filhos até a terceira e a quarta geração.
Mas o Senhor vai perdoar esse povo. Então Deus, Moisés está falando, perdoa. Muitas vezes eu e você temos que fazer isso, olhando para as pessoas perversas, Deus resolve o problema. Versículo 19, marco dois pontos aí. A confissão e o perdão. 19 e 20. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Olha que maravilhosa. É segundo a grandeza da nossa misericórdia. Perdoa a iniquidade. Tu és grande. Perdão é uma coisa. Moisés olha para o povo iníquo, perverso, murmurador, e fala: Deus, tu és um Deus de misericórdia. Deus da grande misericórdia. Perdoa como tens perdoado a esse povo desde a terra do Egito até agora. O texto falou que já abandonou a Deus 10 vezes. Muitas vezes. Mas na nossa vida, muitas vezes a gente faz isso. Um dia se arrepende, outro dia murmura, e por aí vai. Versículo 20. Tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, eu lhe perdoei. Que bênção. A gente agora encontra o benefício que Moisés pede a esse povo. Deus concede. Então Moisés nesse texto confessa o pecado do povo. E Deus fala assim: eu perdoei. Que maravilha. Né? Versículo 21, 22 e 23. Nós vamos olhar aí o desprezar as promessas de Deus e olhar também o pecado não anula as consequências futuras. Versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, aqui é a resposta de Deus. A glória do Senhor vai encher a terra. A glória de Deus vai enchendo. Quando nós estamos aqui cultuando, a glória de Deus está conosco. Então há uma promessa que a glória de Deus estará enchendo a terra. Isso é tão certo como vivo, como toda a terra se encherá do Senhor. De acordo com isso aí, a glória de Deus enchendo. Então, nessa glória de Deus, Deus fala assim: porém, essa gente que errou vai sofrer a punição. Veja o versículo 22. Nenhum dos homens que tendo a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, toda a vida me puseram à prova. Já 10 vezes não obedeceram à minha voz. Então Deus reclama com Moisés, responde com Moisés. Essa gente já me colocou à prova 10 vezes, viu a minha glória, entretanto, não quer se submeter ao poder que eu tenho, não quer crer no poder que eu tenho, para avançar contra os adversários. Então essa gente vai ficar aqui no deserto. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra aqui, com juramento prometi a seus pais. Sim. Nenhum daqueles que me desprezaram verá. É uma pena de morte. Nós estamos aqui discutindo a salvação ou não. Inclusive há uma proposta de perdão de pecado. O pecado perdoado. A consequência física isso vai acontecer. Sem problema nenhum. Vai acontecer. É o que Deus está falando. Você viu a minha glória. Está me colocando à prova. Não acredita na minha força, no meu poder. Portanto, não chegarão à terra que eu prometi.
Então eu penso da seguinte maneira: desprezar as promessas de Deus é ficar sem esperança e matar as próprias expectativas. Deus tem promessas, você despreza, você mata a sua própria expectativa, fica sem esperança, vivendo só por viver. O perdão do pecado não anula as consequências causadas por ele. O perdão foi oferecido, mas a morte por causa do pecado, essa não foi sustada. Versículo 24. A vitória requer, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir. Essa palavra perseverança. Aquela grande maioria não perseverou. Aquela grande maioria desestimulou um grupo pequeno. Esse Moisés está aí dizendo, porém o meu servo Caleb, visto o Espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Olha, Moisés e Caleb perseveraram em me seguir, em crer na minha palavra. Portanto, ele é descendência dele, vai ser dono da herança que está por vir. A vitória requer sacrifício, ação, disposição, enfrentamento, fé, obediência e proclamação da grandeza divina. Os versículos 26 e 27. Deus sofre a oração do povo contra os seus bons projetos. Deus tem um grande projeto para mim e para você. Deus tinha um grande projeto para aquele povo. Deus arrancou aquele povo de uma terra de escravidão. Eu não tenho nada contra o Egito, não. Nada. Inclusive, o Egito é uma nação. Deus que criou, tudo bem. Mas só que o Egito estava prejudicando a vivência cristã, não naquele tempo, porque não era uma vivência cristã, mas a vivência devocional do povo, a vivência cristã depois de Cristo. Não. Volte lá, dizer que vivência cristã lá no Egito. A vivência devocional do povo com Deus. Os egípcios estavam perseguindo. Então Deus fala, meu povo não pode ser perseguido, não pode ser massacrado porque me serve. Deus arranca esse povo lá do Egito e sairão da escravidão e terão propriedade. Saíram da escravidão para serem patrões. Mas Deus sorte o coração desse povo contra os seus bons propósitos. Deus tem bons propósitos para mim e para você. Deus tinha bons propósitos lá no Egito para aquele povo que estava lá que servia a Ele. Então, Deus fala, eu vou entregar para vocês uma terra joia, mana, leite e mel. Mas, se Deus tem esses bons propósitos, Ele requer também que as pessoas estejam afinadas com Ele, sirvam a Ele, obedeçam. Versículo 26 e 27. Depois de Moisés a Arão. Até quando sofrerei esta má congregação? Gente, esse é o povo que Deus abençoou. E agora está dizendo má congregação. A gente precisa lembrar que o tempo nosso não é assim. O montanha russa que sobe e desce. Precisa de ser na escalada espiritual sempre na subida. Porque senão Deus pode chamar a gente de má congregação. Até quando eu sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Domingo passado nós falamos sobre as murmurações. E as murmurações
nós estamos aí contra Deus e contra o que e Deus contra o que faz. Deus faz, Essa nós não podemos podemos fazer. de De jeito jeito nenhum. Porque Deus é dono da da tempestade, tempestade, dos grandes trovões, das grandes enchentes, dos pulmões, pulmões, tudo isso é dele, dele, do seu poder. Eu não Eu posso não reclamar posso dos pulmões, pulmões, das enchentes, das tempestades. Posso orar. Os discípulos da tempestade oraram. Jesus abençoou uma bonança. Reclamar eu não posso. Eu posso até, se eu for ali no açougue, compro uma carne que não está nas condições de uso, eu posso reclamar com o açougueiro. Mas é eu e ele. É o nosso nível. Mas não com Deus. Deus é o todo soberano, todo poderoso. Ele é dono de tudo. Se eu ouvir uma tempestade, eu posso orar antes. Se algumas pessoas morrerem na tempestade, eu vou orar para que Deus conforte os que ficaram vivos. Mas reclamar nunca, murmurar nunca contra a grandeza de Deus e o que Ele faz na natureza. Deus fala assim: eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus sofre a murmuração do povo contra os seus bons projetos. Versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Eu quero aqui nesse versículo observar apenas um pequeno detalhe, porque muitas vezes é o pequeno detalhe que nos tira o bom andamento com Deus, a boa comunhão, a felicidade, a paz, a capacidade de Deus nos retornar aos bons caminhos. E é o pequeno detalhe. Tem uma palavra aqui: mudai amanhã de rumo. Mudai amanhã de rumo. Você já pensou nisso? Deus está dando aqui uma dica que amanhã vocês vão mudar de rumo. Não era hora desse povo cair de joelho. Tem uma noite, não sei se tinha uma noite inteira, mas tinha pelo menos uma parte boa para fazer uma oração de clamor a Deus. Olha, muitas vezes Deus está falando conosco e a gente está, não, está tudo bem. Mudai amanhã de rumo. Imagina se esse povo todo cai de joelho diante de Deus, Deus não faria a misericórdia de falar assim: então, com a alegria que eu tenho de ver vocês felizes, vou colocar vocês outra vez na terra que eu prometi com juramento. Mas esse povo, aqui não consta que esse povo se arrependeu. Muitas vezes a nossa capacidade de arrependimento e de visão da glória de Deus é muito curta, porque está anunciado que amanhã vai mudar de rumo, vai andar pelo deserto e não entrar na terra prometida. Mudar de rumo era a punição anunciada. O povo não se apresentou com um sinal de arrependimento. Os versículos 29 e 30. Eu encontro aí 3 ações divinas direcionadas ao povo desta terra. Outro dia me falaram assim: mas o que é esse negócio de divina? É aquilo que é da parte de Deus. Tem vezes que a gente precisa de melhorar a explicação, porque eu estou falando divino aqui, para mim está fácil, mas alguém me perguntou: é aquilo que vem de Deus, aquilo que é da parte de Deus. Versículo 29 e 30. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os quais dentre os vós contra mim murmuraste. A murmuração não era lá no nível de Moisés,
Por que agora Deus fala contra mim? Deus cuida da sua liderança, e aquele que eles escolhem para serem líderes, Deus quer que seja tratado com idoneidade, com dignidade. Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. 3 ações divinas direcionadas ao povo dessa terra. Deus aplica sua ira, pune os abominadores e abençoa os servos fiéis. Deus aplica sua ira punitiva contra os que reclamam da sua autoridade. Nunca reclame da autoridade de Deus, irmãos. Reclamam do seu poder, reclamam do seu cuidado, reclamam de suas orientações aos homens. Deus estava orientando um homem a entrar na terra. Tem um grupo lá reclamando. Deus pune os abominadores de seus bons projetos. O projeto de Deus é sempre bom, mas tem gente que abomina. Deus vai punir os que abominam. Deus abençoa os seus servos fiéis, obedientes e corajosos. Vamos recordar um pouquinho da história para ficar fácil o entendimento. Moisés, na chegada da terra que Deus tinha prometido, a terra que era boa, a terra que eles iam ser donos, patrões, mas a gente precisa de pesquisar as coisas. E Deus manda um de cada família. Eram 12 famílias de Israel. A gente chama de tribo, não é interessante isso, tribo. Mas era isso que a Bíblia fala, as 12 famílias de Israel. E ele escolhe um chefe de cada família e fala: vocês vão e pesquisem a terra, olhem a terra e tragam um relatório. E eles foram e voltaram alegres. A terra é boa demais. Porém, tem lá os gigantes. Mas aí o Josué e o Caleb falaram assim: não, mas Deus já tirou o amparo deles. O amparo está conosco, vamos entrar, e essa gente vai ser como migalha de pão na nossa boca. Vai ser, com Deus nós seremos vitoriosos. Mas os outros 10 falaram: não, sempre tem um grupo bom para ser contra os nossos bons projetos, a nossa vivência. Josué e Caleb não se ajuntaram a esse grupo de murmuradores. Então esse é o ponto aqui, que Deus abençoe os seus servos obedientes, esse Josué e Caleb. Versículo 31 e 32. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. O que é isso aqui? No domingo passado nós falamos sobre a primeira parte dessa mensagem, sobre murmuração. E aí lá os murmuradores falam assim: você trouxe a gente para nossos filhos serem por presas. Os caras colocam os filhos aqui agora na linha de misericórdia. Deus quer que os nossos filhos morram. Essa é a ideia. Então, com essa ideia, agora aparece esse versículo outra vez no texto. E Deus agora colocando o dedo em riste para esse povo, falando assim: vocês falaram que os filhos de vocês seriam presas? Pois é, agora esses filhos de vocês é que vão tomar posse da terra. Por que isso? Porque Deus, na sua grandeza, Ele olha o pecado
do indivíduo. O filho pode sofrer o pecado, porque os filhos também andaram os 40 anos no deserto. Mas aqui a gente tem que olhar o civilmente capaz. Os de 20 anos para cima eram civilmente capazes, e essa gente que foi lá ver a terra, essa gente que murmurou, essa gente morreu. Mas os filhos dos que ficaram tomaram posse da terra. O pecado pode ser individual ou coletivo, a punição pode ser individual ou coletiva, cada um será punido por Deus de acordo com o seu próprio pecado. Porém, o olhar de Deus vê com discernimento qual o pecador que vai ser punido na aplicação da sua ira. Moisés, deixa eu chamar um texto de Ezequiel 18, 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, nesse povo de Israel ali no deserto, os que eram civilmente capazes, os superiores a 20 anos, eles tinham capacidade de pensar, decidir, vamos entrar ou vamos murmurar. Esses morreram. Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. O texto que lemos nos mostra essa verdade. Deus decretou a punição para a geração civilmente capaz que provocou a sua ira. A geração adulta que pecou, murmurou, morreu no deserto. A geração nova recebeu a bênção da herança. É o que diz o versículo 31 e 32. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezastes. Às vezes a gente despreza o presente de Deus. Deus tem um presente para nós valioso. Às vezes a gente despreza. Tem muita gente desprezando a salvação nesse mundo que nós vivemos. É um presente mais valioso e muitas pessoas estão desprezando, vivendo a vida como melhor interessa. Versículo 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. É a questão do pecado individual e coletivo, quando há na coletividade o mesmo interesse de murmurar, o mesmo interesse de fazer as coisas erradas. Os versículos 33 e 34, nós encontramos 40 anos de disciplina divina. É o tempo suficiente para os jovens aprenderem. Esses jovens aprenderam com esses pais que pecar é ruim, mas é a pedagogia divina ensinando os jovens: se você desobedecerem, a punição será aplicada. Deus tem no seu projeto divino a sua pedagogia, e Deus não precisa de pressa porque Ele é eterno. A pressa sempre é nossa. Nós é que precisamos de amanhecer o dia, fazer uma coisa e outra, e anoitecer e jantar e assim por diante. Mas Deus, o tempo é eterno. Então 40 anos para Deus não vai dar diferença na sua eternidade, mas na vida do homem dá. Então Deus aqui aplica uma lição pedagógica a toda aquela gente, aos murmuradores, a punição de morte, e aos filhos a punição de, você fizer errado, você já viu o que aconteceu com o seu pai. Aplicando: não nos deleitemos no pecado, pois seu castigo é de duração eterna, não apenas de 40 anos. Versículo 35
Eu, Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. A rebelião foi contra Moisés. Moisés, ungido de Deus. Deus tomou para si o desagrado. A murmuração foi lá com Moisés, seu líder. Mas Deus tomou para si. Está desagradando, está rebeliando contra o meu servo, eu vou tomar parte nisso aí. Deus pode aplicar a justa punição. Eu entendo que Davi, quando teve oportunidade de liquidar com Saul, ele falou assim: não levantarás a mão contra o ungido do Senhor. É capaz que Davi tenha pensado nisso aqui. O povo levantou a mão contra Moisés e Deus se desagradou desse povo. 36 e 37, morreram de praga perante o Senhor. Pensou que situação? Olha, quando teve a pandemia, o mundo ficou apavorado. Muitas pessoas morreram. Nossa igreja, eu acho que 100% foi atingido da Covid-19. Nenhum morreu, nenhum tem sequela, graças a Deus. Mas nós juntávamos e orávamos: Senhor, livra-nos da peste perniciosa. A peste perniciosa passou por aqui, mas graças a Deus não levou ninguém. E todos nós podemos glorificar a Deus hoje, depois que essa peste passou. Mas aqui no deserto, muitos morreram de peste perante o Senhor. A murmuração contra Deus é uma bactéria espiritual que se instala no coração do homem mau. É aperfeiçoada na mente e proclamada pela língua. A murmuração contra Deus, depois de pulverizada na mente do povo ingênuo, gera a maldição divina a todos os adeptos. A murmuração contra Deus promove a praga. E o versículo 38 fala sobre Josué e Calebe sendo os líderes que entram, tomam posse da bênção. E eu quero, concluindo assim, fazendo um apelo para mim e para você. Sejamos os líderes obedientes, sejamos crentes obedientes à palavra, obedeçamos a Deus em suas determinações, creiamos nas suas promessas que Deus tem para os seus servos fiéis. Deus tem bênçãos materiais e temporais para os seus servos fiéis. Deus tem bênçãos espirituais e eternas para os seus servos fiéis. Troquemos as murmurações pelo espírito de gratidão. Deixemos as murmurações e sejamos obedientes a Deus para termos boa convivência com Ele e com a igreja e com a família. Lembrando, esse texto mostrou um povo murmurador que aguçou o desagrado de Deus, um deserto que seria apenas um lugar de passagem, mas muitos morreram lá por causa das murmurações. Uma liderança boa, intercessora porém perseguida pelas pessoas sem noção das bênçãos por vir. Consideremos o nosso viver atual. Estamos passando por um deserto temporário. Os homens obedientes a Cristo receberão os galardões da salvação eterna com a morada no céu. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Deus gracioso, bondoso, bendito, amoroso, estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, não recebendo a peste que aquele povo recebeu, mas recebendo a Tua bênção, a promessa da salvação, recebendo com gratidão aquilo que tem nos oferecido, ó Deus. Nós não estamos lamentando do calor, nem do frio quando vem. Nós estamos glorificando a Deus porque Tu és o Deus soberano
e sabe por que que tem calor, por que tem frio, por que tem tempestade. Tu és o Deus que manda, e louvado seja o teu nome. Ajuda-nos a olhar para ti com gratidão, com glorificação ao teu nome, quando enxergarmos o teu poder transformando nuvens em trovões, em relâmpagos. Senhor, isso faz nos lembrar da tua grandeza, do teu poder, da tua capacidade de mover o universo. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque tu nos deste nessa tarde a condição de olhar para ti e dizer que tu és o Deus que manda, o Deus que abençoa, o Deus que cuida, o Deus que está com esse povo aqui para abençoar, para direcionar e para dizer: olha, passa pelo deserto na obediência e receba o grande prêmio que está à disposição. E assim, ó Deus, que o teu amor é eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.